Oi, tudo bom com você? Espero que sim. Meu nome é Rutiana Sobrinho e comigo aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu quero te ensinar a costurar uma blusa com pregas na frente, que eu ensinei no vídeo passado. E se você perdeu a modelagem dessa blusa, é só clicar aqui acima que você vai ser direcionado ao vídeo. Eu sugiro que você faça esse modelo com tecidos bem leves, com bom caimento, para que fique com as pregas bem bonitinhas. O que eu faço no vídeo é com tecido bem armado, porque é o que eu tinha em casa. E eu queria te ensinar, então eu utilizei esse tecido, mas quanto mais o tecido for mais levinho, mais bonita vai ficar a sua peça. Então, sem demoras, vamos lá ao tutorial. Para costurar essa blusa, eu vou usar a técnica da costura francesa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o avesso com avesso, ou seja, a parte da frente com a parte das costas pelo lado avesso, avesso encostando com avesso. E aí, eu deixei aqui de margem de costura 2 centímetros. Já alinhavei aqui para facilitar, porque esse tecido é fino. Essa técnica é muito boa para tecidos finos e tecidos que desfiam, e também para quem não tem overlock é uma boa técnica, porque a costura fica toda limpinha. E aí eu vou costurar na metade dessa margem. Se você quiser, você pode fazer mais estreitinha, ou seja, mais próximo da costura final aqui, mas eu vou fazer com 1 centímetro. Depois de costurado, a gente vai refilar. Eu já mostrei no vídeo da blusa de manga japonesa, eu já mostrei o que é refilar, mas na hora que eu estiver costurando aqui eu mostro de novo. E aí eu quero deixar uma dica para quem vai fazer tecido como o meu aqui, que é quadriculado ou listado nas horizontais, né? Então, no caso, quando eu cortei, eu tomei esse cuidado de encaixar as listras da frente com as costas. Mas na hora de costurar, eu também tenho que tomar esse mesmo cuidado. Então, para isso, eu alinhavei um alinhavo bem pequeno, prendendo as listras certinho uma com a outra, para não desencontrar. E aí, eu nem costurei ainda, tá só alinhavado, mas já dá para ver que as listras estão se encontrando. Então, você tem que tomar esse cuidado para não desencontrar as listras. E aí, eu vou costurar essa primeira costura nas laterais e nos ombros. Então, agora eu vou costurar na metade dessa margem de costura, vou refilar. Antes de refilar, eu queria só falar que eu passei o alinhavo bem próximo onde eu ia costurar, para que não ficasse dançando o tecido, ou seja, o tecido de cima desencontrando com o de baixo. É uma dica boa também. Se você tiver um tecido fino, você faz dessa forma. Quanto mais próximo você alinhavar de onde você vai costurar, mais perfeito fica a costura. E agora é só refilar. E a gente vai cortar bem próximo da onde a gente costurou agora. Então, isso que é refilar. Cortar bem pertinho da costura que foi feita agora. No caso, minha costura tá aqui bem na beiradinha. E aí você faz isso em toda a volta.
Eu já refilei toda a peça, tanto o forro quanto a peça principal, e esse tecido meu da peça principal, ele desfia muito. Então o que eu fiz? Eu passei mais uma costurinha na beiradinha aqui rente a outra que eu tinha feito, e além disso eu queimei as beiradinhas onde fica desfiando, queimei na vela. Se você quiser saber como que eu fiz, é só você ir no meu Instagram, que lá eu vou deixar um vídeo explicando. É preciso fazer um teste num retalho do próprio tecido antes de fazer isso na peça e treinar bastante para não queimar a peça, né? E aí, depois que fiz isso tudo, é só virar a peça. Se o seu tecido aceitar ferro, você passa. No meu caso aqui, ele não aceita, não adianta passar que ele não faz diferença. Então você tem que abrir bem a costura aqui, colocar um alfinetinho prendendo a beiradinha e marcar a quantidade que você deixou de margem de costura e alinhavar. Eu já fiz aqui desse lado para te mostrar. Como eu disse, o meu tá bem larguinho, mas você pode fazer mais estreitinho. E aí você faz isso nas laterais e nos ombros. Depois de fechar os ombros e as laterais da peça, no meu caso do forro e da peça principal, agora você coloca as duas partes como se você estivesse vestindo a roupa, ou seja, com o direito para cima. E você vai colocar o forro dentro da peça principal. Colocando frente com frente. E aí você vai passar uma costura no decote, encaixando meio com meio, ombro com ombro, né, e meio das costas também. É bom que você coloque o meio da peça assim, ó, e dê um pique tanto na peça principal quanto no forro, para encaixar certinho e facilitar para você. E aí depois é só você colocar as partes se encaixando. E aí passa uma costurinha em toda a volta, só para ajudar na hora de colocar a prega. Então, meu decote já está costurado. E eu esqueci de falar, por exemplo, você que não está fazendo a sua peça forrada, mesmo assim, é bom você passar uma costura aqui, principalmente se o seu decote, e nas cavas também é bom passar. Se o seu decote está muito aberto, para ele não ficar abrindo mais e ficar embabadando. Então é bom você passar até um ponto de franzido, e não franzir, mas vai embeber, né? Você vai, só de você passar o ponto aqui já ajuda, mas você der uma leve franzidinha sem dar preguinhas, já ajuda bastante na hora de você colocar no meu caso eu vou colocar viés, né? E tem outras formas de acabamento, então de hoje eu vou fazer dessa forma, mas acabamento é uma coisa assim que dá para você fazer de muito jeito. Aqui eu já coloquei as pregas. Eu não mostrei colocando, porque além de ser um negócio enjoadinho, que você tem que ficar testando como que vai ser feito, e esse tecido também não ajuda, então eu não mostrei, porque também você pode fazer da forma que você quiser. Como eu disse, você pode franzir, você pode colocar uma prega mais profunda, e esse tecido ele é muito armado, então a forma que eu achei melhor, que ficou melhorzinho, foi essa forma aqui. Eu até passei uns pontos aqui, mas é para segurar mesmo. Depois eu vou ver se eu vou deixar desse jeito ou se eu vou prender só em cima aqui ainda. Nas mangas eu estou tirando também uma quantidade aqui, porque eu tô achando ela muito larga. Então eu tô tirando 2 centímetros aqui em cima e fui descendo, diminuindo até chegar 1,5 cm aqui debaixo do braço. E eu marquei com
com linha para ficar mais, para o tecido não escorregar e também para você conseguir ver o que eu tô fazendo aí. Mas se você não quiser marcar com linha, você junta as duas cavas aqui, ou com linha ou com giz também. Você junta as duas cavas, uma dentro da outra, encosta bem o ombro com ombro, cava aqui embaixo as costuras certinho, coloca um alfinetinho para prender, e aí você vai cortar as duas juntas, se você quiser fazer como eu tô fazendo, diminuindo aqui, ficando mais cavadinho. Então você coloca as duas juntas, e aí na hora de cortar você corta as duas juntas, não precisa de alinhavar como eu fiz aqui. Eu também já alinhavei a bainha do forro, que esse tecido ele é muito escorregadio e eu achei melhor alinhavar. Eu só virei 1 centímetro, depois 2 centímetros, assim. E aí alinhavei e depois eu vou costurar. Eu cortei um viés do forro e emendei. Se você não souber fazer isso, eu tenho um vídeo aí que ensina. Vou deixar aí nos cards para você acessar, assistir e continuar aqui o tutorial. Esse tecido ele é pouco, então eu tive que emendar. Então não vou fazer um viés aparente. Eu vou colocar o viés nas cavas e no decote, mas não vou deixar ele aparente. Se você tiver um tecido que der para fazer inteiro, você pode deixar ele aparente. E se você também quiser, você pode comprar o viés pronto. E aí eu já posicionei aqui nas mangas. Coloca direito do viés com direito do tecido, assim, dessa forma aqui, ó. E aí eu só botei uns alfinetes aqui. E o meu decote, eu tô achando ele muito alto, então eu passei mais uma costura aqui nele e vou recortar essa parte para pregar o viés. Para marcar, eu coloquei uns alfinetes marcando e depois vim com um sabonete e risquei. Só colocar as duas partes assim, olha, pregar o alfinete, aí você marca de um lado e marca do outro já de uma vez. E aí vou recortar e vou pregar o viés, vou posicionar o viés aqui e costurar. Eu falei que eu não ia fazer o viés aparente, porém voltei atrás e vou fazer aqui no decote, que eu achei que ficou mais bonito, mesmo ficando com a emendinha aqui na frente. Talvez eu coloque alguma coisa para disfarçar aqui. Ficou com uma emendinha na frente e uma nas costas. Nas costas até que eu não ligo muito não, mas na frente aqui eu vou ver o que eu faço aqui para disfarçar. Mas antes disso, deixa eu te explicar como é que eu fiz aqui na cava. Eu preguei o viés desse lado, né? Como eu falei anteriormente, direito com direito. Aí depois de pregar, eu vim com a costurinha bem na beiradinha do viés, pegando essa costura de trás aqui, ó. Isso chama costura de segurança. Por quê? Porque na hora que você faz essa costura, fica fácil de você virar para o outro lado e ela não fica voltando. Então, você vai virar ela para dentro e revirar. Assim, dessa forma aqui, ó. Então, você pega, vira ela toda para dentro, aí você joga ela toda. No caso, nas cavas eu não vou fazer o viés aparente. Então, você revira aqui, ó. E alinhava direitinho, como eu fiz aqui. Alinhavei e já costurei essa parte aqui. Agora, desse lado aqui é só tirar o viés, só tirar o alinhavo. E aqui no decote, como que eu fiz? Eu costurei inicialmente igualzinho nas cavas, direito com direito, e aí não vou fazer a costura de segurança. Por quê? Porque eu vou virar, antes disso você tem que recortar aqui, ó, refilar que fala,
essa beiradinha que sobra, o tanto que você quer que fique a altura do viés. No caso eu estou fazendo bem estreitinho, então aqui tem aproximadamente meio centímetro, acho que talvez até um pouquinho menos. E aí você joga esse viés todo para dentro, vira ele assim, ó, sem virar totalmente. E aí você coloca um alfinete, você vira e revira assim. Vou explicar novamente. Costura o viés direito com direito, refila por dentro, e aí você vai virar o viés para dentro a altura que ficou de margem de costura ali, ó. Depois você vira do outro lado e revira para dentro novamente. Vai ficar assim. E é bom que você coloque essa beiradinha da revirada abaixo da costura que foi feita no viés. Para quando você alinhavar, você vai alinhavar abaixo dessa costura. Porque na hora que você vier costurando aqui, aí o viés está presinho e não pega em cima do alinhavo. Fica fácil de tirar e também é um jeito que você sabe que você tá prendendo realmente o viés aqui. E geralmente se costura do lado de fora para o ponto ficar mais bonito. Então por isso que a gente faz dessa forma. Então agora é só terminar de fazer essa costura. E também aqui na barra dessa blusa, no caso daqui é a peça principal, eu vou fazer a bainha de lenço. Como o meu tecido aqui ele já tem um desenho, eu vou aproveitar esse desenho e vou virar aqui. Mas você pode virar até com 1 centímetro. Aqui essa distância não interfere muito não. Por quê? Você vai costurar na beiradinha. Quanto mais na beiradinha você costurar, melhor fica o acabamento final. Então aqui eu até coloquei um alfinete. Você vai costurar bem na beiradinha, depois você vai refilar, vai tirar esse excesso de tecido e vai virar de novo. Aí sua bainha vai ficar bem fininha. Essa bainha é linda para tecidos finos, fica muito boa. Então eu vou fazer e volto para mostrar. Eu falei que eu ia fazer bainha de lenço, mas o que acontece? Esse tecido ele desfia demais. Aí eu queimei as beiradinhas dele na vela e vou virar. Já costurei a beiradinha aqui e agora vou revirar, né? Que seria a bainha de lenço. Porém a bainha de lenço você tem que vir aqui e refilar essa beiradinha que fica sobrando de tecido. Mas no meu caso eu não vou refilar porque tá vendo? Mesmo queimando ainda sobram uns fiapinhos de linha e eu acho melhor fazer dessa forma. Então costurei uma vez, queimei na vela, costurei uma vez na beiradinha e agora vou revirar e costurar de novo. Então do lado de cá vai aparecer uma costura só, ainda que seja o tecido transparente, mas vai aparecer uma só. É quase igual o bainha de lenço mesmo, só que eu não vou refilar e vou fazer ela estreitinha assim, mas se fosse bainha de lenço poderia ficar mais estreitinha ainda. Finalizei a bainha, olha, ficou até fininha, poderia ter ficado até um pouquinho mais, mas como eu já falei, esse tecido desfia, então não deu. Finalizei a blusa, só falta arrematar, achei que ficou até bem parecido com a da foto, e só o tecido que é bem diferente, né, bem armado. Eu vou tentar postar umas fotos aqui no canal, mas se eu não conseguir, geralmente eu deixo algumas fotos no Instagram. Então você me segue por lá que você vai conseguir visualizar melhor essa peça. Eu espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida,
deixe nos comentários que eu te respondo, tá bom? Eu sempre deixo também algumas fotos no meu Instagram da peça que eu faço aqui. Então me acompanhe por lá, o endereço está na descrição do vídeo. Antes de ir embora, eu quero deixar 2 versículos da Palavra do Senhor que se encontram em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, quanto mais próximo do Senhor você está, mais bem-aventurado você será. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender a sua palavra. Então é isso, gente. Um abraço para vocês, curta e compartilhe os vídeos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo, tchau!